É impressionante pensar que o presidente chinês, Xi Jinping, possui um patrimônio líquido superior a US$ 1 bilhão, mas opta por um estilo de vida surpreendentemente modesto. Diferente de muitos de seus antecessores, ele mantém hábitos econômicos e evita ostentações. Mas por que o homem mais poderoso da China escolhe viver dessa maneira? Desde suas origens humildes até sua rígida campanha anticorrupção, vamos explorar os motivos por trás dessa postura discreta e como ela influencia o futuro da China. Não perca essa análise fascinante. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. As origens humildes de Xi Jinping. Antes de se tornar uma das figuras mais poderosas do mundo, Xi Jinping veio de origens humildes em uma modesta família chinesa de baixa renda e chegou a viver em uma caverna antes mesmo de ser adulto. Essas experiências moldaram muito a pessoa e o líder que ele se tornou, e não é surpresa que ele seja tão amado pelo povo chinês. Vamos dar uma olhada na infância de Xi Jinping. Imagine crescer no coração de Pequim, filho de um poderoso líder revolucionário, mas então ver seu mundo virar de cabeça para baixo aos 10 anos de idade. Foi assim que a vida se desenrolou para Xi Jinping. O líder chinês nasceu em 15 de junho de 1953. Filho de Xi Zhongxun, um homem de grande influência política, que subiu na hierarquia até se tornar vice-primeiro-ministro e uma figura-chave no Partido Comunista Chinês. Mas então, os ventos políticos mudaram e foi quando a família Xi começou a enfrentar dificuldades. Basicamente, ele estava sozinho. Acho que seu pai foi colocado em prisão domiciliar alguns anos antes, e depois ele foi realmente deixado quase como um órfão político. Xi Jinping era o terceiro filho de sua família, com 2 irmãs mais velhas, Qiao e Anan. Sua vida parecia segura em Pequim, mas por trás das aparências a China estava mudando, e isso também mudaria o destino da família Xi. Em 1963, quando Xi tinha apenas 10 anos, tudo começou a desmoronar. Seu pai, antes um líder político respeitado, foi repentinamente expurgado do Partido Comunista Chinês e foi enviado para trabalhar em uma fábrica em uma região remota. Mas por que o partido se voltou contra um dos seus? A Revolução Cultural Chinesa varreu o país e derrubou intelectuais de alto escalão, funcionários públicos e qualquer um que não se alinhasse com as ideologias da linha dura do Partido Comunista. Para Xi, a revolução interrompeu sua educação, pois os alunos foram encorajados não a aprender, mas a se revoltar. A casa da família Xi foi saqueada e sua irmã, Xi Heping, foi morta. Mas isso foi apenas o começo. Logo depois, seu pai foi rotulado como inimigo da revolução e então denunciado publicamente, preso e humilhado. Sua mãe, sob imensa pressão, foi forçada a entregar seu marido. A família, antes influente, agora estava vivendo um pesadelo. Com apenas 15 anos, Xi teve que tomar uma grande decisão que mudaria sua vida para sempre. Ele ficaria em Pequim ou seguiria o chamado do partido para ir para o interior do país? Em um dia frio de janeiro de 1969, Xi fez uma jornada que foi crucial para moldar seu caráter modesto e econômico, que se manteve mesmo depois dele se tornar um político rico e poderoso. Naquele ano, ele deixou para trás as luzes da cidade de Pequim e se viu na desolada vila de Liangjiahe, na província de Shaanxi. A vida lá era brutal. A vila era atrasada, pobre e distante da vida que ele conhecia. Xi era apenas um adolescente, mas ele teve que lidar com os desafios da vida rural, lidando com pulgas, suportando o trabalho árduo e sobrevivendo com pouca comida. Será que alguém criado em Pequim poderia se adaptar a esta nova vida tão dura? Adolescência e despertar político. É quase inacreditável imaginar que o presidente de toda a China passou sua adolescência vivendo em uma caverna em uma vila remota. Hoje, o local está sendo transformado em uma atração turística no estilo parque temático, já que o passado do líder chinês é usado para legitimar o governo do Partido Comunista. Os moradores de Liangjiahe
Muitas vezes se vêem contando histórias para visitantes e turistas sobre a época em que um adolescente alto e pálido trabalhava com eles nos campos, dormia em uma esteira de palha em uma caverna infestada de pulgas e trilhava sua jornada notável desde aqueles dias até se tornar o presidente da China. Xi Jinping compartilhou que seu despertar político ocorreu durante seu tempo nesta aldeia remota, para onde foi enviado como parte da campanha de Mao Zedong, que buscava fazer os jovens urbanos educados mergulharem fundo na vida camponesa. Em uma entrevista de 2004 para a televisão, ele refletiu sobre quantas de suas ideias e características foram moldadas durante aqueles anos cruciais em Lianjiahe. Foi ali que ele aprendeu a ser altruísta e a lutar pelo bem maior de seu povo e país. Foi ali que ele aprendeu a abrir mão do luxo e viver um estilo de vida mais modesto. Mas nem sempre foi assim. Para o Xi adolescente, a adaptação não foi nada fácil. Depois de apenas alguns meses, a miséria da vida na aldeia empobrecida de algumas dezenas de casas foi demais para o Xi de 15 anos. Com saudades dos confortos da sua casa, ele fugiu. Em seu retorno a Pequim, sua mãe informou as autoridades e ele foi preso durante uma operação repressiva e enviado para cavar valas em um campo de trabalho como parte de um programa de reeducação de 6 meses. Eventualmente, ele retornou a Lianjiahe, mas somente após ser persuadido por seus parentes. Apesar das dificuldades, essa experiência no campo se tornaria um capítulo decisivo da vida de Xi. Hoje, os moradores de Lianjiahe lembram com carinho do jovem Xi Jinping, que trabalhou ao lado deles durante seus anos de formação. Eles se lembram dele empurrando carrinhos de areia, cuidando das plantações e ajudando a construir uma barragem enquanto enfrentava as dificuldades da vida rural. Xi Yuxin, um morador local que se juntou ao Partido Comunista com Xi em 1974, relembra: "A vida naquela época era muito dura. Ninguém tinha comida suficiente e ele sofreu muito. Ele fez de tudo para nos beneficiar. Tudo o que ele fez foi por nós, moradores da aldeia." Ele se lembra do momento emocionante quando Xi partiu, descrevendo como o jovem líder chorou. O próprio Xi reflete sobre aquele dia fatídico de 1975, observando que acordou e encontrou os moradores esperando do lado de fora de sua caverna, não querendo perturbá-lo. Ele se lembra de ter sentido uma profunda sensação de tristeza, admitindo: "Eu chorei naquele momento. Foi a segunda vez que chorei em 7 anos." Nos últimos anos, a conexão de Xi com Lianjiahe desencadeou um pequeno impulso na economia local. Os moradores agora oferecem tours em veículos de turismo, vendem lembranças temáticas e servem uma refeição presidencial para os milhares de turistas que visitam a vila todos os dias. Além disso, um drama de 45 episódios baseado na região está sendo produzido, embora não se saiba se ele retratará a vida de Xi especificamente. Durante um feriado recente, Lianjiahe atraiu mais de 30 mil visitantes, cada um pagando uma taxa nominal para ver as cavernas onde Xi viveu. Essas cavernas foram preservadas como parte de uma atração turística, com itens como lâmpadas de óleo e ferramentas agrícolas que refletem as condições que ele enfrentou durante sua juventude. Com o tempo, Xi Jinping ganhou a confiança dos moradores de Lianjiahe, onde serviu como secretário da comunidade. Nessa época, ele ainda vivia em uma caverna, assim como muitos moradores da região. Por 7 anos, ele mergulhou no estilo de vida rural, aprendendo sobre a terra e se conectando com os camponeses de uma forma que poucos líderes fizeram antes dele. Este período foi crucial para moldar suas habilidades de liderança. Em 1973, sua dedicação já não passava despercebida, e ele foi encarregado de liderar iniciativas de educação social em aldeias vizinhas. Apesar de sua reputação crescente, ele enfrentou o desafio do legado político de seu pai, que se tornava cada vez mais preocupante. Seus pedidos de adesão ao Partido Comunista Chinês foram rejeitados repetidamente cerca de 10 vezes no total antes dele ser finalmente aceito em 1974, uma prova de sua persistência. Uma vez no partido, Xi rapidamente começou a trabalhar para fazer a diferença. Ele introduziu a tecnologia de biogás para resolver a escassez local de combustível, perfurou poços e estabeleceu cooperativas para melhorar a economia local. Os moradores, que inicialmente o viam como um estranho, começaram a reconhecê-lo como um deles. No entanto, este foi apenas o começo de sua jornada. Em 1975, Xi recebeu uma oportunidade significativa quando foi recomendado a frequentar a Universidade Tsinghua, uma das instituições educacionais de maior prestígio da China.
Ele obteve um diploma em engenharia química, combinando a aprendizagem acadêmica com as lições práticas que absorveu das suas experiências rurais, preparando-se para a liderança numa China em rápida modernização. A ascensão de Xi Jinping, de uma humilde moradia numa caverna ao ápice do poder, reflete uma história de transformação, resiliência e sobrevivência. Seus primeiros anos estabeleceram uma base para seu estilo de liderança e filosofia política, enfatizando a importância de se conectar com a população e atender às suas necessidades. Um novo salão memorial foi estabelecido na cidade natal de Xi Jinping. Dedicada a seu pai, Xi Zhongxun, uma figura proeminente no Partido Comunista, esta iniciativa é parte de um esforço mais amplo do Partido Comunista para retratar Xi como um sujeito comum, especialmente em um clima onde muitos cidadãos estão frustrados com os privilégios desfrutados por seus líderes. Xi Jinping, como filho de um herói revolucionário, é frequentemente visto como um príncipe vermelho, um termo usado para descrever os descendentes de altos funcionários do Partido Comunista. Apesar desse contexto, a narrativa de sua infância em Liangjiahe, marcada por dificuldades, foi a base de sua imagem como alguém que entende as dificuldades das pessoas comuns. Este capítulo da vida de Xi foi crucial, dando-lhe lições valiosas sobre dificuldades e resiliência que mais tarde moldaram sua ideologia política. Suas experiências lá são frequentemente citadas como fundamentais para seu estilo de liderança e sua visão para a China. Início da carreira política. Em setembro de 1988, Xi Jinping se viu nomeado como secretário de Ningde, uma região remota e subdesenvolvida. Na época, a economia de Ningde estava em más condições, muito pior do que as cidades mais prósperas de Fuzhou e Xiamen. O desafio à sua frente parecia assustador. Então, o que Xi fez? Em vez de ficar desanimado, ele começou a organizar meticulosamente seus pensamentos e experiências, eventualmente compilando eles em um livro intitulado Saindo da Pobreza. Este livro não era apenas teoria, mas nasceu do trabalho prático de Xi no combate à pobreza e no fortalecimento do Partido Comunista local em Ningde. Mas isso foi apenas o começo. Em maio de 1990, o Comitê Provincial de Fujian do Partido Comunista Chinês mostrou que tinha planos maiores para ele. Xi foi transferido para Fuzhou, uma cidade importante, como secretário municipal do comitê. Sua ascensão estava começando a ganhar força. Em 1997, Xi foi nomeado membro suplente do 15º Comitê Central do Partido Comunista da China. O Partido Comunista da China revelou alguns destaques do encontro de 4 dias. O presidente Xi Jinping, também secretário-geral do Comitê Central do Partido, fez a fala sobre o trabalho do partido em nome do Politburo. Mas, logo depois, uma oportunidade ainda maior surgiu. Em 1999, ele foi promovido ao cargo de vice-governador de Fujian, e apenas um ano depois, assumiu o cargo máximo como governador. Durante seu tempo em Fujian, a abordagem de Xi foi estratégica. Ele criou laços com Taiwan na esperança de atrair investimentos e impulsionou o setor privado a prosperar. Sua visão para o crescimento econômico foi ousada, mas até onde ela o levaria? A resposta veio em 2002, quando Xi deixou Fujian para a província vizinha de Zhejiang. Este foi um grande passo à frente. Ele foi rapidamente colocado em papéis políticos importantes e, eventualmente, subiu para o cargo mais alto como secretário do comitê do partido em Zhejiang. Este cargo marcou sua primeira vez ocupando uma posição provincial tão poderosa. Sob sua liderança, a economia de Zhejiang cresceu, atingindo um crescimento surpreendente de 14% ao ano. Mas Xi não estava focada apenas no sucesso econômico, ele também estava ganhando uma reputação como um combatente comprometido da corrupção. Sua postura firme contra funcionários corruptos causou impacto em toda a China, chamando a atenção da alta liderança do país. De 2004 a 2007, o conselheiro mais próximo de Xi durante esse período foi Li Qiang, que atuou como seu chefe de gabinete, solidificando um forte vínculo político entre os dois. Mas sua história não parou por aí. Em setembro de 2006, o cenário político mudou mais uma vez. O secretário do partido de Xangai, Chen Liangyu, foi afastado do cargo após um grande caso de corrupção envolvendo um fundo de previdência social. Foi um escândalo que abalou a nação e alguém precisava intervir e restaurar a ordem. Foi aí que entrou Xi Jinping. Em março de 2007,
ele já havia sido transferido para Xangai e se tornou o novo secretário do partido. Seu tempo em Xangai foi curto, apenas 7 meses, mas foram 7 meses cruciais. Sua estratégia em Xangai era simples: manter um perfil discreto, ficar longe de polêmicas e cumprir a disciplina partidária rigorosamente. Ele até recusou um trem especial que as autoridades de Xangai haviam preparado para transportá-lo entre Xangai e Hangzhou, lembrando a todos que tais privilégios eram reservados apenas para os líderes nacionais. Sua dedicação às regras lhe rendeu respeito e sua abordagem à unidade partidária era clara. Não teriam demissões em massa sob sua supervisão, apesar do escândalo que derrubou seu antecessor. Xi sabia exatamente como seguir a linha do partido e manter uma visão ampla da situação. Então, o que tudo isso significava para o futuro de Xi Jinping? Estava se tornando cada vez mais claro que sua disciplina pragmática e a imagem de um dedicado combatente anticorrupção estavam lhe rendendo a confiança dos mais altos líderes da China. O que viria a seguir para o homem que, silencioso mas firmemente, subiu a hierarquia política? Campanha anticorrupção. A campanha anticorrupção de Xi Jinping começou logo após ele se tornar secretário-geral do Partido Comunista Chinês em 2012. Ela teve um impacto profundo na política chinesa. Xi Jinping garantiu um histórico terceiro mandato como secretário-geral do partido. Com o objetivo de abordar a corrupção em todos os níveis do governo, a campanha teve como alvo tanto funcionários de cargos menores, conhecidos como moscas, quanto autoridades de elite, chamados de tigres. O líder da China, Xi Jinping, lançou uma campanha anticorrupção agressiva, prometendo expurgar o que ele chamou de tigres e moscas. Todo mundo. Isso marcou uma mudança significativa em direção a uma maior disciplina e responsabilização dentro do partido, permitindo que Xi consolidasse o poder e remodelasse o cenário político da China. Um dos aspectos mais notáveis da campanha foram as medidas rigorosas contra o luxo e a extravagância entre os funcionários públicos. Xi implementou regras rígidas para conter gastos extravagantes e exibições ostentosas de riqueza, reforçando uma mensagem de humildade e economia dentro do partido. A implementação do regulamento de 8 pontos em 2012 estabeleceu uma estrutura clara, proibindo viagens de luxo, minimizando as recepções de tapete vermelho e reduzindo cerimônias extravagantes. A campanha levou à investigação e punição de dezenas de milhares de funcionários públicos, desde burocratas locais a lideranças do mais alto nível, como Zhou Yongkang, um ex-membro do Comitê Permanente do Politburo. Zhou Yongkang. Ele é suspeito de grave violação disciplinar e o oficial de mais alto escalão a ser colocado sob investigação. Muitos nomes de alto perfil resultaram em sentenças de prisão. O ex-chefe de segurança Zhou Yongkang foi condenado à prisão perpétua em seu julgamento secreto. Alguns funcionários até enfrentaram sentenças de morte por crimes graves de corrupção. Essa abordagem não apenas espalhou medo entre os potenciais infratores, mas também permitiu que Xi exercesse um controle mais rígido sobre o Partido Comunista Chinês, diminuindo a influência de alas rivais e consolidando ainda mais seu poder. A campanha anticorrupção de Xi Jinping transformou significativamente o cenário político na China. O medo generalizado de investigações estabeleceu uma cultura de cautela entre os funcionários públicos, levando à demissão ou ao afastamento de numerosas elites políticas. Embora a campanha tenha acumulado elogios por restaurar a confiança da população no governo e reduzir gastos desnecessários, os críticos argumentam que ela serviu como uma ferramenta para Xi eliminar rivais políticos, consolidar sua autoridade e impor lealdade dentro do Partido Comunista. Essa consolidação de poder tornou-se particularmente evidente quando Xi removeu os limites do mandato presidencial em 2018, permitindo que ele estendesse sua liderança indefinidamente. Portanto, a campanha anticorrupção teve um impacto duplo. Ela abordou questões reais de corrupção ao mesmo tempo em que reforçou o controle dele sobre o partido. Sua visão econômica para a China enfatiza o crescimento sustentável e de alta qualidade em vez da expansão descontrolada e do uso indevido de recursos do Estado pelas pessoas no poder. Seu governo está focado na transição de uma economia local de baixo custo impulsionada pela exportação para uma que priorize o consumo doméstico, a inovação tecnológica e a sustentabilidade ambiental. O planejador estatal da China diz que a promoção do consumo doméstico assumirá, abre aspas, uma posição mais proeminente.
Iniciativas importantes, como o projeto da nova Rota da Seda e o Made in China 2025, destacam a ambição de Xi de aumentar a influência econômica global da China, ao mesmo tempo em que promove a inovação e diminui o impacto ambiental. Recuperação econômica instável. Líderes de longo prazo em Pequim têm trabalhado para transformar a economia número 1 da Ásia com o plano Made in China 2025. O estilo de vida de Xi é frequentemente apresentado como uma personificação da modéstia e disciplina. A mídia estatal frequentemente destaca seus hábitos econômicos e rejeição ao luxo excessivo, retratando-o como um líder dedicado ao futuro da China, em vez de ganhos pessoais. Sua adesão aos princípios da campanha anticorrupção, incluindo a contenção de hábitos extravagantes, refletem sua expectativa de que o mesmo compromisso seja mantido pelos membros do partido, e ele lidera dando esse exemplo. Vamos dar uma olhada no que as pessoas pensam sobre seu caráter econômico e modesto. A famosa modéstia de Xi Jinping. Xi Jinping tem sido frequentemente descrito como um líder modesto em termos de sua personalidade pública e ética de trabalho. Aqueles que interagiram com ele enfatizam seu comportamento realista e pragmático. Por exemplo, Peng Liyuan, sua esposa, certa vez comentou que em casa Xi não se apresenta como um líder, mas como um marido normal, destacando sua humildade. Esta modéstia estende-se à sua vida profissional, como exemplificado pela sua recusa em aceitar certos privilégios, como quando recusou um trem especial enquanto servia como secretário do partido em Xangai, insistindo em aderir às regras. No entanto, a modesta imagem pública de Xi contrasta muito com seu nível político. Como líder da China, Xi consolidou um poder considerável, removendo os limites de mandato em 2018 e fortalecendo o controle sobre vários aspectos da governança, o que reflete um lado mais autoritário. Sua aplicação rigorosa da disciplina partidária, suas campanhas anticorrupção de amplo alcance e sua ênfase no orgulho nacional demonstram um líder que espera lealdade e impõe respeito. Portanto, embora Xi possa pessoalmente representar a modéstia, sua liderança política é marcada por um estilo centralizador assertivo que exerce imensa influência. Os hábitos econômicos de Xi Jinping se estendem à simplicidade de sua residência oficial como presidente da China. Zhongnanhai, que fica em um prédio adjacente à Cidade Proibida, em Pequim, serve como centro político para a alta liderança da China, incluindo Xi Jinping. O complexo, embora não seja chamativo para os padrões modernos, tem imenso significado histórico e político. Originalmente construído durante a dinastia Ming, ele fez a transição para sua função atual como a sede do Partido Comunista da China no século XX. Embora a arquitetura reflita o estilo tradicional chinês com seus jardins, pátios e edifícios históricos, a importância do Zhongnanhai não está no luxo, mas em sua importância estratégica. Ela tem sido a residência e o local de trabalho de gerações de líderes chineses. O complexo não é aberto ao público, aumentando seu ar de exclusividade e prestígio. Zhongnanhai representa a continuidade do poder centralizado na história chinesa, especialmente sob o regime comunista. Apesar da aparência conservadora, o peso político e simbólico atribuído à localização é o resultado da renúncia ao luxo moderno e por honrar a cultura e história chinesas. A característica segura e fechada do local ressalta a importância das pessoas que vivem e trabalham lá, moldando os rumos da China por trás de seus muros. Humildade na cultura chinesa. A humildade de Xi Jinping é, no fundo, o resultado de uma cultura chinesa de longa data. A humildade é uma virtude entrelaçada na estrutura dessa sociedade e suas práticas religiosas, como o confucionismo e o taoísmo. Os 3 tesouros, ou 3 joias do taoísmo, são virtudes centrais descritas no Tao Te Ching, um dos textos fundamentais da filosofia taoísta. Essas virtudes, que enfatizam a compaixão, simplicidade e humildade, refletem os princípios-chave para viver em harmonia com o Tao, ou o caminho, a força orientadora no taoísmo. Embora o termo 3 tesouros tenha sido usado mais tarde em outros contextos, como o budismo chinês e a medicina tradicional chinesa, na tradição taoísta ele representa uma abordagem fundamental da vida. O primeiro desses tesouros é a compaixão. A compaixão é apresentada como uma virtude central no taoísmo porque acredita-se que ela é a fonte da verdadeira coragem. No capítulo 67 do Tao Te Ching, Lao Tzu fala da compaixão como a base da coragem,
sugerindo que aquele que demonstra compaixão tem força interior para enfrentar o mundo com gentileza e empatia. Esse conceito é paralelo a ideias de outras filosofias chinesas, como o confucionismo, onde a humanidade é enfatizada como um princípio ético central. A compaixão, neste sentido taoísta, não é apenas uma virtude pessoal, mas também um meio de interagir com os outros de uma forma que promove a compreensão mútua e a paz. O segundo tesouro é a frugalidade, que significa simplicidade, moderação e rejeição do excesso. O taoísmo ensina que viver em alinhamento com o Tao envolve seguir a ordem natural, que essencialmente promove um estilo de vida simples e modesto. Ao abraçar a frugalidade, evita-se o desperdício e preservam-se os recursos, da mesma forma que a natureza faz. O terceiro tesouro é a humildade, expressa como não ousar ser o primeiro no mundo. Esta ideia reflete o princípio taoísta de evitar os holofotes e resistir ao impulso de ter o domínio sobre os outros. Lao Tzu alerta contra os perigos do orgulho e da arrogância, enfatizando que aqueles que lideram pelo exemplo não o fazem colocando-se acima dos outros, mas recuando e permitindo que todos floresçam. Desta forma, a humildade é vista como uma força protetora, que protege o indivíduo de conflitos desnecessários e permite que ele viva de acordo com o Tao. Juntos, esses três tesouros formam as diretrizes morais práticas do taoísmo. A compaixão promove a conexão e a gentileza. A frugalidade garante a estabilidade e a humildade permite que se viva sem ego ou desejo pelo poder. Dessa forma, os três tesouros oferecem um caminho para indivíduos que buscam viver uma vida de equilíbrio, sabedoria e harmonia com o mundo natural. Com tanta riqueza e poder à sua disposição, você acha que a humildade de Xi Jinping é verdadeiramente uma escolha pessoal ou parte de uma estratégia política mais ampla? Como essa abordagem impacta sua imagem pública e a direção futura da China? Deixe sua opinião na seção de comentários. E se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e inscrever-se no canal também. Obrigado por assistir e até a próxima.